Será que para consumirmos a quantidade ideal de proteína na nossa alimentação, necessitamos comer carne? Qual é a importância das proteínas para a manutenção da nossa saúde? Se você quiser saber mais sobre esse assunto e muito mais sobre saúde, qualidade de vida e longevidade, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que eu, Dr. Luiz, conto muito com a sua ajuda. Sempre esse assunto das proteínas, volta e meia, vem à tona, pessoal, que é justamente um assunto muito polêmico. Esse vídeo hoje eu vou falar um pouco mais para aquelas pessoas que, compreendendo a importância de diminuir o consumo de carne, principalmente de carne vermelha, muitas vezes me perguntam no consultório ou nas minhas redes sobre como poderiam estar fazendo alimentação de forma que não tivesse uma carência de proteína. Então, o primeiro grande mito relacionado a esse tema é a de que a proteína está apenas na carne, né? A proteína animal, de fonte animal, nos ovos, na carne, etc. Na realidade, a gente sabe que o reino vegetal ele é riquíssimo em proteínas. E se não fosse assim, aquela vaquinha que fica pastando e pastando, comendo capim, né? Todos os animais herbívoros, eles não teriam aquela massa muscular gigantesca, aqueles músculos super fortes, né? Porque não teria proteína no reino vegetal. Então, na realidade, o reino vegetal, os alimentos que vêm do reino vegetal, tem muita proteína, sim. E o vegetariano, desde que ele saiba combinar bem as suas refeições, ele não corre o risco de ter carência de proteínas. Tá? Então esse é um primeiro mito que a gente precisa superar, né, para a gente poder fazer uma dieta mais livre de carne, com mais alimentos diretos da natureza e mais vegetais, mais vegetariano. Dentro desse conceito do vegetarianismo, vocês já sabem, mas vale a pena a gente recordar, tem várias categorias de vegetarianismo. Tem aquelas pessoas que são ovo-lacto-vegetarianas. As ovo-lacto-vegetarianas comem os legumes, as frutas, tudo que vem da natureza e ainda comem ovos e derivados do leite, ovo-lacto-vegetarianos. Existem aquelas que são ovo-vegetarianas, que consomem tudo que vem do reino vegetal, mais o ovo, mas não come laticínios, ovo-vegetariano. Uma terceira categoria são os lacto-vegetarianos. Lacto-vegetarianos, né, como o nome próprio diz, come todos os vegetais, tudo que não tem carne e ainda comem o leite, os derivados do leite, só que não comem ovos. E uma quarta categoria seriam os veganos. Veganos são pessoas que optaram por uma dieta restritiva de carne e de qualquer produto de origem animal, incluindo ovos, leite, mel, etc. Inclusive, o veganismo ele vai além da restrição da alimentação, mas ele também olha para os produtos, né? Então, roupas que são derivados de pele animal, de produtos de origem animal são evitados, tá? Calçados que usam couro, por exemplo, são evitados. Então, essa é um conceito mais amplo do veganismo, tá? Mas era só para a gente se localizar que existem esses 4 tipos de vegetarianismo. E pessoal, só reforçando, eu venho falando isso nas minhas redes, a gente consumir menos carne hoje, dentro dos estudos, né, que saem sobre a qualidade da carne, e nós não podemos apenas olhar a carne em si, mas todo o processo produtivo que é contaminado da carne, né, desde que o animal é criado no início, passa a comer uma ração que é ruim, cheia de antibióticos, cheia de hormônios, fica numa situação de estresse muito grande, né? Então, esse animal está estressado constantemente, esses hormônios do estresse vão estar na carne. Existem poluentes ambientais que vêm através da carne e do leite desse animal. Então, refletindo sobre o processo de produção da carne e sobre a carne em si, que é um alimento que sim, tem muitos nutrientes, é óbvio, mas também tem muitos contaminantes, a gente vai chegar à conclusão de que diminuir o consumo de carne é mais saudável para o corpo. Uma dieta bem organizada dentro do vegetarianismo, ela pode sim evitar doenças, fazer a pressão arterial ficar mais controlada, diminuir o risco de infarto, diminuir o risco de diabetes, de obesidade, etc. Qual que é a grande questão
né, da abordagem vegetariana. Um vegetariano que não tem boas informações, quando ele tira a carne, ele muitas vezes não sabe substituir essas proteínas da carne e acaba comendo um monte de porcaria no lugar, às vezes produtos excessivamente laticínios, derivados do leite, às vezes vão comendo uma quantidade de açúcar muito grande e carboidratos. Isso não vai fazer bem para a saúde também. Então, para a gente entender nesse vídeo que existem 3 grandes macronutrientes que são essenciais para a manutenção da nossa vida, da nossa saúde corporal. Os 3 grandes macronutrientes são as proteínas, que estamos falando mais detidamente nesse vídeo, são os carboidratos, entre aspas, né? Faz um sinônimo aí de açúcares, né? Então carboidratos, açúcares, e também tem os óleos e as gorduras. Então esses 3 tipos de macronutrientes são essenciais para várias funções do corpo e precisamos comê-los diariamente em proporções adequadas. E existem também os micronutrientes, a micronutrição, que seriam as vitaminas, os sais minerais, que também precisamos consumir diariamente para que o nosso corpo possa substituir o que já foi gasto e às vezes comer substratos que possa o corpo montar novas enzimas, novos hormônios, novas proteínas. Então, a grande função das proteínas em si é que as proteínas são moléculas que garantem o funcionamento de todas as enzimas do corpo. E o que são as enzimas? As enzimas são moléculas com sequências de aminoácidos, são proteínas, mas altamente especializadas. São sequências de aminoácidos encadeados de uma forma que garante uma certa estrutura dessa molécula e essa estrutura molecular tem uma função biológica dentro do nosso corpo. E na medida em que a gente não tem um aporte adequado desses aminoácidos, que vem através da nossa dieta, a gente pode ter prejuízo na construção dessas enzimas no nosso corpo. E aí, Luiz, qual é a quantidade, então, de proteínas que nós precisamos consumir para a gente poder ter saúde? Olha, vai depender muito de vários fatores, da idade da pessoa, da altura dela, da quantidade de massa muscular e de gordura, se essa pessoa tem a intenção de perder mais gordura, de ganhar mais massa muscular, hipertrofiar, ou não, ela apenas quer manter o seu peso da forma como está, a composição corporal da forma como está. Então vai variar muito, pessoal, mas em geral, pelo menos 0,8 gramas de proteína por quilograma, são importantes diariamente. Agora, uma pessoa que é atleta, uma pessoa que está com a intenção de ganhar mais músculos, porque músculo também é sinônimo de longevidade, de bem-estar, de autonomia, de prevenção de doenças, ela às vezes vai ter que consumir uma dieta de pelo menos 1,2 a 1,6 gramas por quilograma por dia. Ou seja, esse cálculo é interessante fazer às vezes junto com a nutricionista funcional, porque ela vai adaptar essa quantidade de proteína de acordo com a sua necessidade. Lembrando que apenas comer mais proteína a todo custo não quer dizer que você vai ter mais resultado, no corpo, vai melhorar as enzimas, vai ganhar mais massa muscular. Existe um fator limitante, porque as proteínas, os nossos aminoácidos, que são as partículas essenciais que montam as nossas proteínas no corpo, não tem reserva, não tem um sistema de reserva no nosso organismo. Os carboidratos têm um tipo de reserva, que se chama glicogênio. O glicogênio, são várias moléculas de glicose agrupadas, que às vezes podem ser estocadas no nosso fígado, nos nossos músculos, em várias partes do corpo, e elas são utilizadas de acordo com a demanda energética, de acordo com o que você está comendo, o período de jejum, etc. Então, os carboidratos têm sim reserva e as gorduras também têm reserva. Então, os nossos triglicerídeos da dieta podem ser armazenados no adipócito, que é a molécula, na verdade é a célula que acumula esses triglicerídeos lá dentro, e isso pode ser estocado e a pessoa pode ter mais gordura no corpo ou menos. Porém, as proteínas que são formadas pelos aminoácidos não têm nenhum tipo de reserva. E você comer proteína demais também não vai fazer bem para a saúde e, na realidade, seu metabolismo vai desviar esses aminoácidos e gerar, às vezes, mais estoque de carboidratos, mais estoque de gordura, ou seja, você não vai ter um ganho a mais se entupindo de comer proteína. Por isso que é importante racionalizar, cada caso é um caso, e é importante particularizar
personalizar esse processo. Mas dentro da dieta vegetariana, quais seriam alguns alimentos, Luiz, que eu poderia estar ingerindo com mais frequência para garantir um bom aporte de proteínas? Olha, pessoal, tem vários alimentos, mas, por exemplo, no café da manhã, quando você come uma granola, sem muito açúcar, né? Obviamente, de preferência pouquíssimo açúcar, mas que ela tem lá como componente a aveia ela garante um aporte proteico já bastante interessante, né, para o café da manhã. Se a pessoa for ovo vegetariana, ela pode comer um mexido, tem um aporte proteico muito bom e não é carne. No almoço, pessoal, a gente vai ter muitas opções que não são carne, mas que tem um bom aporte proteico. Todos os cereais e as leguminosas são fontes ricas de proteínas na dieta. E o cereal, o que a gente está falando? Principalmente o arroz, mas tem que ser arroz integral, arroz vermelho, arroz negro, né? Não o arroz branco. O arroz branco não entraria aqui. Aí também cereais, aqui eu esqueci de um cereal importante, que é a quinoa, né? Que tem muita proteína, tem todos os aminoácidos essenciais na quinoa. E da parte das leguminosas, a dieta vegetariana bem equilibrada tem que usar leguminosa. A gente está falando da ervilha, está falando da lentilha, está falando do grão de bico, né? E aí a gente vai diversificando isso. Você pode ir usando essa ervilha, essa lentilha, esse grão de bico, essa quinoa, esse arroz integral, até o milho orgânico, né, que não é transgênico, pode ser utilizado na dieta. Tudo isso, pessoal, dá um grande aporte de proteína. A vantagem dos cereais e das leguminosas é que, além das proteínas, tem bons carboidratos ali, carboidratos complexos que não elevam o pico da insulina, não elevam a absorção dessa glicose e a transformação dela em gordura, e nem o risco de diabetes. Então você pode estar consumindo com certa frequência e é muito bom porque é um misto de proteínas boas e de carboidratos bons. Mas além disso, Luiz, tem outros alimentos que não são carne, mas que tem bastante proteína? Sim, por exemplo, os alimentos fermentados da soja. O próprio tofu tem uma quantidade bastante grande de proteínas no tofu. Você pode estar consumindo tofu. Algumas pessoas preferem aquele tofu orgânico já um pouco defumado, que daí você pode fazer um patê, pode passar no pão, ao invés de usar margarina, nem pensar, né, pessoal? Ou manteiga também você poderia tirar. Pode usar o tofu como uma pasta. Você pode estar usando ali, tem o tempê, o edamame, né? São algumas comidas também asiáticas que têm alta quantidade de proteína derivadas da soja, tá? Então essas são outras fontes de proteína dentro da dieta vegetariana. E é claro, todos aqueles legumes, verduras, mas principalmente os legumes, o brócolis, a couve-flor, a abobrinha, o espinafre, alguns vão ter mais ou menos proteínas, né? Por exemplo, o brócolis tem uma quantidade de proteína muito grande, né? Alguns vão ter menos proteína, mas tem vários outros antioxidantes, vitaminas, sais minerais. Ou seja, a regra geral de uma nutrição bem consciente, bem equilibrada, é a diversificação dos alimentos, tá? Então, menos alimentos inflamatórios, menos alimentos derivados animal, principalmente pelo processo produtivo que está muito contaminado, e alimentos orgânicos diversificados no prato, aquele prato realmente colorido, em que eu consigo fazer um aporte diversificado de nutrientes nas 3 refeições principais do dia, tá, pessoal? Então, você que gostou desse vídeo, eu vou deixar agora no final 5 dicas. Se você nunca pensou em ser vegetariano, mas você gostaria de experimentar, ter alguma experiência, então a primeira dica, pessoal, é você fazer pelo menos um dia na semana sem carne. Existe essa campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira de o dia da segunda sem carne, né? Então você primeiro escolher um dia na semana que você não come carne e você diversifica os produtos da forma como a gente comentou aqui. Essa seria uma dica. A outra dica é que alimentos que você geralmente usa carne moída e você está usando muito frequentemente, você pode substituir pelas lentilhas. Você substitui a carne moída pelas lentilhas e você vai ter uma refeição que não tem carne e que tem bastante aporte proteico. Uma terceira dica é você comprar algum livro de alimentação vegetariana, livros de receita, livros que falam sobre o assunto. Tem vários na internet, você pode procurar materiais muito bons também na Sociedade Vegetariana Brasileira, né? Tem muita informação bacana
sobre esse respeito. A quarta dica de hoje, você ter amigos e pessoas que também estão nessa tendência de ter uma dieta mais saudável, de experimentar ser vegetariano, conviver com essas pessoas, frequentar restaurantes que fazem essa proposição, ou às vezes fazer um jantar e trazer essas pessoas, é bacana porque você compartilha algumas dúvidas, questionamentos e vocês crescem juntos com informações que vocês vão coletando, né? Seja da internet, dos livros, enfim, acho bem interessante nesse sentido. E a quinta dica é, se você realmente quer embarcar numa dieta vegetariana, às vezes até vegana, como a gente falou, é essencial um acompanhamento da nutricionista funcional, do médico que trabalha dentro dessa linha, pode ser um nutrólogo, médico de medicina funcional, qualquer especialidade médica que trabalhe com a noção de nutrientes, de saúde corporal, de alimentos, alimentação saudável. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já gostou, já deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em respondê-lo. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa, aquele amigo, que já pensou em ser vegetariano, mas não sabe por onde começar. Até a próxima!